da sua digníssima esposa, Mariane, sempre ao lado, né? Fazendo a obra do Senhor. E fico feliz que eu sei que aqui é um povo adorador. Eu sinto a presença real do Espírito Santo. Creio que eu não vou te cansar muito nessa noite. Quero que você tome teu assento. Eu vou estar louvando o Senhor. E logo após eu já estarei, né, iniciando aqui a palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra gloriosa no meu coração. Está queimando, está ardendo no meu coração. E eu sei que o Senhor já tem falado, mas continuará falando ainda mais conosco. Porque quando o Senhor fala, o homem vive. Amém? Aleluia. Continue adorando, glorificando o nome santo do Senhor. Você não está impedido de adorar o Senhor. Aproveite essa oportunidade. Aleluia. É noite de renovo, é noite de transformação, mas é noite que o Senhor já tem falado contigo. Você não está aqui em vão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Oh, glória! Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Aleluia! Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo vai vencer ou vencer. E não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida à sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Oh, glória! E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. Cante comigo. Se fechar. E exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Aleluia. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Aleluia! Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. E não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida à sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Aleluia! Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. E não diga que a vitória nunca vem, porque vitória
Mantenha a tua boca fechada. Dê glória, dê aleluia, porque o Senhor, Ele é merecedor de toda honra e também de toda glória. Amém? Aleluia. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9, versículo 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Os irmãos procuram aí. Eu louvo o Senhor por algumas irmãs, alguns irmãos que estão inscritos no meu canal do YouTube. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma irmã lá, muitas das vezes mandando uma mensagem para mim. É Juliana Zamboni com mim. Os irmãos que quiserem, os não inscritos, ainda quiserem se inscrever, eu estarei lançando também logo mais tarde essa ministração no meu canal de YouTube. Então, uma bênção, porque eu sei que tem pessoas que têm orado pela minha vida. Amém? Não se esqueça lá, Juliana Zamboni com I. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Podeis tomar o teu assento, louvando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saulo estava num caminho de salvação. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele era um homem fariseu, ele também era um homem zeloso, que veio para fazer algo objetivamente, algo que estava no seu coração. Um homem que veio do cristianismo, e era um homem que procurava não somente perseguir, mas também arrastar homens e mulheres para a prisão. Ele acreditava que o que ele estava fazendo era algo bom para Deus. Aleluia! Ele via como uma seita perigosa os servos do Senhor. A Bíblia diz que ele ameaçava, ele olhava e dizia que essa seita, esses cristãos, eles ameaçavam o judaísmo, e também ele olhava para a tradição daqueles fiéis. Ele olhava para aqueles homens que viviam uma vida repetitiva na presença de Jesus. Ele olhava para aqueles homens e mulheres e via um zelo. E sobre esse zelo, ele não via cuidado. Ele via que precisava ser paralisada. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele acreditava que prendendo, tormentando os cristãos, ele estava defendendo a lei de Deus. Não entendia Saulo o que o Senhor tinha preparado para ele. Não entendia Saulo o que o Senhor iria fazer em sua vida. A Bíblia fala em Atos 9:1 que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que Saulo recebeu cartas do sumo sacerdote para Damasco, para as sinagogas, para prender homens e mulheres. Este era o seu objetivo: deixá-los presos em Jerusalém. Aleluia. Saulo olhava para ele mesmo e via um zelo. Aleluia. Saulo olhava para ele mesmo e via o cristianismo
como uma seita, apenas isso. Mas o Senhor dos céus olhava para Saulo e via Saulo lá na frente, como um discípulo, como um servo, como um fiel, como um apóstolo, Paulo, homem fiel à obra e à palavra de Deus. Gloriosa coisa é saber que há poder no sangue de Jesus. Saulo estava em um caminho a qual ele buscava perseguir, destruir, matar. Mas no caminho em que ele se encontrava, aleluia, era um caminho de salvação para a sua vida. Talvez o caminho ao qual você se encontra nesta noite é um caminho que para ti não tem importância. Mas nesse caminho que você se encontra que não tem importância, é o caminho que o Senhor vai te encontrar. Da mesma forma que o Senhor encontrou Saulo, o Senhor te encontra neste lugar com uma palavra de transformação, com uma palavra de mudança. Aleluia. Saulo se tornou um homem visionário, um homem de Deus, um homem conhecido pelos seus atos, como Saulo já era conhecido pelos atos que ele fazia de perseguição, de constante luta contra os servos do Senhor. Saulo era um homem que teve um mestre na sua vida. Teve um homem que foi seu mentor. Foi um homem chamado Gamaliel. A Bíblia diz que também era fariseu, doutor da lei. E na época era um homem muito respeitado. Aleluia. Saulo se destacava porque ele era um homem conhecedor. Aleluia. Ele tinha e possuía conhecimento. Aleluia. Ele era um homem que buscava por conhecimento, mas ele não tinha a presença real do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não adianta ter e não ser um vaso. Ele tinha conhecimento, mas ele não conhecia da presença. Ele tinha estudo, mas ele não tinha estudado a palavra. Ele não estudava de presença. Ele não tinha conhecimento de quem era Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas como diz a Bíblia, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Recebeu autoridade, cartas para fazer o que ele queria. Mas no capítulo 9, no versículo 3, Deus muda a história de Saulo. Deus muda a sua mente. Deus muda a sua rota. Deus muda a sua história. Aleluia. Chega um tempo que não é o tempo do homem, mas chega um tempo na nossa vida que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele muda pensamento, Ele muda história, Ele muda o rumo, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Aleluia. E quando o Senhor opera, ninguém impede o seu operar. Chegou o tempo de mudança na vida de Saulo. Chegou o tempo de ele conhecer quem era o Senhor, a qual ele perseguia. A Bíblia diz no capítulo 9, no versículo 4, que Saulo lhe ouve uma voz, aproximadamente ao meio-dia, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, ele ouve uma voz, a qual ele nunca tinha ouvido antes. A voz de Deus estremece a nossa carne. A voz de Deus muda situações. A voz de Deus paralisa o homem, porque a voz de Deus é uma voz poderosa. Essa voz poderosa chama Saulo pelo nome. Aleluia. O Senhor estava dizendo: Saulo, eu te conheço. Eu sei quem tu és. Quantas pessoas que o Senhor já chamou pelo nome. Aleluia. Aleluia. Moisés entendia que quando o Senhor o chamava pelo nome, é porque o Senhor tinha algo especial para falar com ele. Abraão entende que quando o Senhor o chamou, ele precisava apenas estar na posição, porque havia uma promessa de Deus
a ser revelado a ele. Quando Deus chama o homem pelo nome, o Senhor está dizendo: eu te conheço. Aleluia. Eu sei quem tu és, porque eu te formei, eu te criei, eu sei quem tu és. Naquele exato momento, o Senhor fala com Saulo. Aleluia. E quando Saulo, ele pergunta quem é, o Senhor responde: Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti dar coices contra os aguilhões. Aleluia. Duro é para ti acreditar, mas eu sou Jesus. Aleluia. Saulo não estava perseguindo os cristãos, Saulo estava perseguindo Jesus. Aleluia. Aleluia. Naquele exato momento, o Senhor abre a mente daquele homem e mostra, aleluia, que os cristãos não estavam errados. Os cristãos estavam servindo um Senhor poderoso, um Senhor que foi enviado, aleluia, para salvar o pecador, para salvar aquele que estava no pecado, para trazer salvação à humanidade. Saulo começa a entender e compreender que aquela voz não somente falou com ele, mas mudou a sua estrutura. Aleluia. Aleluia. Saulo ouve uma voz que não somente o confrontou, mas também que o libertou. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor, ele sempre vai ter um propósito. Quando ele nos chama, quando ele fala conosco, o propósito de Deus na vida de Saulo era de transformar a vida daquele homem. Aleluia. Saulo não estava sozinho. Ele estava próximo a Damasco. Saulo não estava sozinho, ele estava com homens. Com certeza estava a cavalo, prontos para entrar em Jerusalém. Mas o Senhor se revelou a ele de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 15, que a voz do Senhor soa como o som de muitas águas. Aleluia. Como é bom poder ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que ouve a voz do Senhor, ele tem a oportunidade, ele tem o privilégio, aleluia, de ser transformado. Aleluia. Não somente por essa voz, mas por esse homem poderoso chamado Jesus. Jesus Cristo, Nazareno, aquele que foi enviado a este mundo. Aleluia. Ele conhece as tuas dores, ele conhece os teus sofrimentos, ele sabe o que você tem passado, porque por tudo que nós passamos, ele já passou. Ele compreende, ele sabe, ele não se esqueceu de ti. Ele não se esqueceu dos seus. Aleluia. Aleluia. No momento certo, ele vai se encontrar contigo e vai mudar a tua situação. Não devemos esquecer do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Mas devemos nos relembrar, não somente na celebração do culto de Santa Ceia, mas todos os dias, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não é merecedor. Eu não sou merecedora, mas a graça do Senhor tem nos alcançado até aqui. É por causa da sua infinita graça que nós nos colocamos aqui de pé, adorando e exaltando o Senhor. Aleluia. Olhando para Ele que reina e que vive. Aleluia. E se você está de pé nessa noite, é porque o Senhor tem te sustentado. Aleluia. Então não saia da presença, permaneça na presença. Atos no capítulo 9, no versículo 7. A Bíblia diz que os homens que estavam com Saulo, eles também ouviram uma voz, mas eles não viram quem falava com Saulo. Em Atos 9, 9, Saulo, a Bíblia diz que ele permanece 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem abrir os seus olhos. Saulo estava paralisado.
atônito, porque o que ele ouviu o paralisou. Glória a Deus. A voz que ele ouviu mudou a sua mente. A Bíblia nos fala em Atos do Apóstolo, capítulo 9 e no versículo 10, que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A Bíblia nos fala que Saulo, ele estava na casa de Judas, na rua chamada Direita, mas quem o Senhor chamou para orar por ele era Ananias, o seu discípulo, o seu servo. E o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, vá até a rua chamada Direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Aleluia. Ananias sabia quem era Saulo. Todo discípulo, todo servo, todo aquele que buscava o Senhor em Jerusalém sabia e conhecia quem era Saulo, porque temia esse homem. Mas quando o Senhor chama Ananias, o Senhor diz para Ananias: vá, porque ele está orando. Aleluia. Vá e ore por ele. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão, para que ele viesse tornar a ver. O Senhor falava com Ananias na casa de Ananias, mas o Senhor trabalhava na casa de Judas, na vida de Saulo. O Senhor estava dando visão para Saulo. Saulo estava orando, Saulo estava falando com Deus. Ananias somente responde: Senhor, muito ouvi falar deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aleluia. O Senhor apenas disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Nem Saulo sabia, mas ele já era escolhido. Ele era escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Ele era escolhido para mudar nações, situações e vidas, porque a presença real do Espírito Santo habitava sobre aquele homem. A vida de Saulo foi transformada. Então Ananias foi, entrou na casa, colocou as mãos e disse: irmão Saulo. O Senhor mudou a identidade de Saulo. Aleluia. O Senhor mudou a situação de Saulo. Não era mais perseguidor, mas era irmão da igreja. Não era mais perseguidor, mas era discípulo. Não era mais perseguidor, mas era obreiro da casa do Senhor. Era apóstolo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo ficou conhecido no Novo Testamento por escrever as suas 13 cartas. E nela ele sempre iniciou orando, falando com Deus, lembrando a igreja, para que viesse manter fidelidade ao Senhor. Não importando a situação do apóstolo Paulo, estando preso ou não, ele tinha acesso e liberdade para pregar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ele tinha acesso e liberdade para pregar o Evangelho. Aleluia. Que coisa linda. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ananias ora por Saulo, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Saulo, ele é batizado com a unção, com a graça. Glória a Deus. A Bíblia diz que dos olhos dele caem como se fossem escamas, ele recupera a vista. Então ele se levanta. E quando ele se levanta, ele imediatamente é batizado pelo Espírito Santo. Ele é selado por esta presença gloriosa que nós sentimos aqui neste lugar. Saulo entende e compreende que o homem não é nada sem a presença de Deus. Saulo entende e compreende que quando o homem ouve a voz do Senhor, o homem ele vive. Aleluia. Saulo estava morto e não
sabia, mas no momento em que ele ouviu a voz de Jesus, ele se tornou um homem vivo. Aleluia. Ele se tornou um homem com identidade cristã. Aleluia. E quando Ananias estava orando por Saulo, ele viu as mãos de Deus sobre a vida de um homem. Mas ele viu o projeto, o propósito, uma promessa, o que o Senhor iria fazer sobre a vida de Saulo, o transformando no apóstolo Paulo. Paulo, um homem que se tornou exemplo. O apóstolo Paulo foi um homem que mesmo na dificuldade, nas guerras e nas lutas, ele não desistiu. Aleluia. Não tinha amor pela sua vida, mas o seu amor estava no Evangelho. Não estava apego às coisas deste mundo, porque ele tinha certeza da sua salvação. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi exemplo de servo, de homem, e a experiência que ele teve um dia o transformou a sua mente. Glória a Deus. Nós precisamos ser transformados por esta palavra, por este Evangelho. Nós precisamos compreender que viver uma vida com Cristo é viver uma vida de salvação. Glória a Deus. O Senhor tem salvação para a tua vida. O Senhor tem porta aberta para a tua vida nessa noite. O Senhor tem mudança dentro da tua casa. Aleluia. Se você tem deixado o Senhor entrar na tua casa, na tua vida, nos teus projetos, você só vai ganhar. Você só vai prosperar. Você só vai ser abençoado. Aleluia. Se você dá liberdade nessa noite, você vai entender o que Paulo entendeu. No tempo em que ele se chamava Saulo, ele entendeu que a voz de Deus é a melhor voz para o homem ouvir. Muitas pessoas têm ouvido tantas vozes, mas se não é a voz de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se for a voz de Deus falando contigo, e tu conheceres a voz de Deus nessa noite, a tua vida será transformada pelo poder de Deus. Não saia da presença de Deus. Aleluia. Fique na presença de Deus. Permaneça no lugar que o Senhor tem te colocado nessa noite. E você vai receber o que o Senhor tem para a tua vida. O ano está se findando. 2026 está batendo a porta. É tempo de nós fazermos uma reflexão. Como nós temos buscado a presença do Senhor? De que forma que nós estamos investindo no reino dos céus? Será que realmente nós estamos confiando nesse Deus Todo-Poderoso que tem falado conosco? Porque toda hora que nós entramos na presença do Senhor, a todo momento que nós entramos na presença do Senhor, Ele fala conosco. Ele fala ao nosso coração. E nós sabemos que é o Senhor que tem falado. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. E nós sabemos o que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Dê acesso, dê liberdade nessa noite. E tu verás o que o Senhor vai fazer na tua vida. Fim do ano é um tempo muito difícil. Porque no final do ano muitas coisas ruins acontecem. Muitas seitas renovam pactos com Satanás. Muitos homens e mulheres que perseguem o Evangelho como Saulo perseguiu, investem em destruição de lares, em destruição de família. Quantas pessoas que saem de sua casa, muitas das vezes para apenas fazer um passeio no rio, e muitas das vezes não voltam mais para casa. Nós temos que orar, nós temos que buscar. Muitas pessoas agora nesse exato momento fazendo festa, se esquecendo do dia de amanhã. Não estão se preocupando com a sua salvação. Não estão se preocupando em estar no templo, em buscar a presença e se revestir em orar antes de sair de casa. Mas você que está aqui, esse ano está se findando. Leve Jesus para a tua casa. Leve Jesus para o teu passeio. Leve Jesus
Quando você for dormir, quando você vier acordar, fale com Jesus. Aleluia. Não saia da presença. Permaneça na presença. Porque tem muita gente tirando férias. Não somente de culto, mas tirando férias da palavra, tirando férias da oração. Isso é um caminho perigoso, irmãos. Isso é um caminho perigoso. Eu conheço muita gente que tira férias. Não, o ano inteiro busquei e fui para a igreja. É final do ano, agora eu vou descansar. Aleluia. Não é tempo de você descansar. É tempo de você vigiar. É tempo de você se colocar na brecha. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Não importa o lugar que você for, no meio da tua família. Pode ter gente bebendo, pode ter gente festando, mas leve Jesus para lá. Aleluia. Porque no caminho onde eles estão, o Senhor também os encontrará. Então não se esqueça. Fique e permaneça na presença do Senhor. Como um autêntico cristão. Não se desvie. Aleluia. Mas permaneça firme na palavra. Aleluia. Você tem uma identidade. Você não é apenas cristão. Você é servo, você é herdeiro de um céu que te aguarda. Não se esqueça que nós estamos aqui de passagem, irmãos. Você vai ligar talvez lá para a televisão amanhã, ou no Natal você vai ouvir notícias de quantas pessoas que perderam a sua vida. Aleluia. Quantas pessoas que estavam fora do caminho. Aleluia. Mas pela misericórdia e pela infinita graça, permaneça firme, orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E não se esqueça, esse ano está indo embora. Esse ano que se inicia é ano de vitória para a tua vida. É ano de bênção para a tua casa. Aleluia. Muitas das vezes eu digo que chega lá, na virada do ano, as pessoas vão lá para a praia, pular as 7 ondas, jogar lá suas flores para Iemanjá. Mas você vai estar onde? Na presença. Você não vai estar dando 7 pulinhos na onda, não. Você vai estar com o teu joelhinho dobrado, orando, agradecendo. Porque este ano que se inicia é um ano de prosperidade. É um ano de vitória. Seja um crente visionário. Seja um crente temente. Seja luz, aleluia. No meio das trevas. Seja luz, seja sal, seja diferença. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, não importa onde você estiver. Aleluia, Jesus. Se a presença estiver com você, a presença do Senhor, é Ele quem vai te guardar. É Ele quem vai abrir as portas para ti. Glória a Deus. Eu sei que nesta noite entrou alguém que entristecido, angustiado. E o Senhor manda te dizer que Ele vai alegrar o teu coração. Aleluia. Você vai sair daqui diferente do que você entrou. Aleluia. Aquele que não tem a presença do Espírito Santo, quando começa ali no final do ano, começa a se entristecer, começa a se angustiar. Mas eu quero te dizer que a presença que está aqui nesta noite vai alegrar o teu coração. Aleluia. Vai mudar a tua história. O mesmo Jesus que falou com Saulo, próximo à rua Damasco, aleluia, está aqui nesta noite. Está falando contigo ao teu coração, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O Senhor tem um propósito na tua vida e o tempo é dele, o tempo não é teu. Aleluia. Você não sabe o que vai produzir o dia de amanhã, mas o Senhor sabe como será a tua saída deste culto. E nessa noite Ele renova as tuas forças, porque Ele é Deus e porque Ele é. Eu quero convidar você a estar de pé nessa noite. Eu quero orar por vidas.